Boa noite. Boa noite aos nossos espectadores que nos acompanham através do site aquiacintv.tk. Boa noite aos nossos amigos, participantes aqui da Quinta Literária. Boa noite, Pablo Capistrano, convidado especial. Meu amigo, mediador, Tiago Gonzaga, idealizador da Quinta. Estamos iniciando a nossa 32ª Quinta Literária de 2015. E estamos firmes e fortes. Eu gostaria só de fazer alguns anúncios. Alguns informes. Tiago, vou deixar aqui com você, só para você colocar silencioso, desligar, alguma coisa assim. Só um informe especial que eu faço para quem nos acompanha também pela internet e especialmente para a gente aqui, é que o Ministério da Cultura iniciou um processo de eleição de delegados para o Conselho Nacional de Políticas Culturais. E é um processo bem democrático, interessante. Quem puder entrar no site www.cultura.gov.br/vota cultural. Desculpa, Vota Cultura, né? Vota Cultura. Então, www.cultura.gov.br/vota cultura. Este processo já foi iniciado. Aqui em Natal, dependendo do quórum que nós consigamos, eu espero que consigamos pelo menos 100 pessoas votando no dia da eleição, que a gente consegue levar 3 delegados lá para o Rio de Janeiro. Esses delegados se reúnem no Rio de Janeiro e vão eleger 30 delegados para o Conselho Nacional, e desses 30 sai um para ter assento no plenário do Ministério da Cultura, que é onde as decisões da cultura no país são tomadas. Então, é muito interessante a gente participar. Pelo que eu sei, no ano passado o Rio Grande do Norte não conseguiu colocar nem o primeiro delegado. Ele não teve quórum nem para colocar o primeiro delegado. Então, um processo tão democrático, né? Processo aberto lá, inclusive qualquer um de nós aqui pode se candidatar. Eu já informo, eu me candidatei a delegado. Qualquer um de nós pode se candidatar, quem tiver interesse. Inclusive... Muito obrigado. Né? Mas nesse momento é só para o cadastramento, né? E aí a eleição é feita, eu acho que na segunda quinzena de setembro. Tem uma data específica. Inclusive para todos os setores da cultura, né? Para o teatro, viu, Júnior? Para o teatro também. Tem todos os setores estão... e cada um desses setores pode, dependendo do quórum, eleger os seus delegados no máximo de 3 e no mínimo de 1. E primeiro se inscrever. Quer dizer, a primeira tarefa é se inscrever e aí a gente aguarda o dia da votação. É importante a gente arregimentar o pessoal todo para a gente fazer esse quórum de 100 pessoas lá na votação. Cada um, cada um 5 pessoas. Quer dizer, não faz sentido a gente não ter representantes lá, né? E vocês vão ver lá que o processo é bem interessante. Lá no site tem muitas explicações. Então, feito o registro, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa Quinta Literária. Eu passo a palavra para o meu amigo Tiago Gonzaga. Esse celular está difícil, né? Eu passo a palavra para Tiago Gonzaga e vamos iniciar, vamos aproveitar bastante uma presença ilustre aqui de Pablo Capistrano. Eu sei que vai ser uma Quinta Literária especial. Tiago, fica à vontade. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Só temos amigos aqui da literatura, literatos, escritores, poetas. E hoje a gente tem aqui na Quinta Literária o Pablo Capistrano, que é escritor, é filósofo, e já tem mais de 20 anos aí de dedicação à literatura. Hoje
eu vou continuar fazendo aquela brincadeira que eu faço sempre. Quando ele começou a escrever, eu ainda era um bebê, né? Mas o Pablo é bem jovem ainda. O Pablo é bem jovem e é muito especial a noite hoje, porque Pablo eu considero ele um dos principais escritores da nova geração da nossa literatura. É uma grande figura humana, um grande intelectual, e a gente se sente honrado realmente em ter o Pablo aqui conosco. Tem muita coisa para passar para a gente, né, sobre o trabalho dele em prol da literatura. Mas hoje eu vou começar o trabalho de forma diferente. Eu já vou começar, Pablo, perguntando a você como é que você enxerga hoje, por exemplo, a nossa produção cultural, de um modo geral, não especificamente a literatura. Há, por exemplo, 20 anos, quando você era do Sótão 277. Por exemplo, hoje a gente vê claramente, a gente está com problemas aí com o teatro, né, teatros fechados, o Forte. A gente vê uma certa degradação da nossa cultura. Como é que você enxerga isso e como é que você compara, por exemplo, há 20 anos, né? Como é que você faz esse balanço aí? Bem, então boa noite, né, todo mundo. Queria agradecer a Tiago, né, aqui o convite de estar aqui para falar um pouquinho. E assim, eu acho que a gente vive um momento paradoxal na cidade, né? Assim, porque a gente vive uma situação na qual Natal é uma cidade que cresceu muito rápido, né? Então, se você parar para imaginar, nos anos 50, quando meu pai chegou aqui em Natal, do interior da Paraíba, né? Ele estudava no Salesiano, e ele lembra que o professor dizia para ele o seguinte: Rio Grande do Norte, capital Natal, 50 mil habitantes. Né? Então você vê que em 1953 a gente tinha 50 mil habitantes, e agora, em 2015, a Grande Natal tem chega a 1 milhão, talvez, ou até mais que isso. Então, você tem aí num período muito curto de tempo um acréscimo muito grande de pessoas, né? E assim, de 20 anos para cá, esse processo se intensificou. A cidade praticamente dobrou de tamanho em 20 anos, né? E eu acho que isso cria uma situação na qual a gente não tinha 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, quando você tinha uma sexta-feira com um evento cultural, você tinha um evento cultural. Então você iria para aquele evento cultural onde todas as pessoas se encontravam. Se era literatura, era um lançamento de livro. Se era teatro, era uma peça de teatro. Se era show, era um show. Se era uma exposição, era uma exposição. Então, assim, a maioria das pessoas se encontravam porque eram poucas ofertas de lugares. Até porque você tinha pouca gente trabalhando em termos do tamanho da cidade, né? Hoje você tem uma quantidade muito grande de pessoas produzindo. Então você tem muitos grupos de teatro, você tem artistas plásticos, você tem shows, você tem músicos, você tem escritores. Tem semana que você vê assim 3, 4 lançamentos de livros, você não sabe em qual você vai, se você vai ou não vai. Então isso gerou, assim, a gente percebe que pelo tamanho da cidade, eu não posso assim auferir proporcionalmente, né? Tipo dizer, não, vamos comparar uma cidade do mesmo porte, vamos supor Praga e Natal. Aí talvez, obviamente, proporcionalmente você tenha muito mais, mas em comparação a 20 anos atrás, em função muito do aumento, talvez, da cidade, a gente nota que tem uma maior diversificação, né? Você tem mais oferta disso aí. E, paradoxalmente, você tem esses problemas, como você citou, os problemas do teatro, né? Hoje agora a gente está com a Casa da Ribeira, né? E o Barracão do Cláudio e o Teatro Riachuelo, né? Que não é bem um teatro, né? É uma casa de show que serve para teatro, mas, assim, tem outra configuração. Então, você tem esses paradoxos, né? Mas eu acho que, do ponto de vista da vida do artista, melhorou, né? Melhorou, assim, para o artista eu acho que melhorou em comparação ao que acontecia na minha época. Eu lembro quando meu pai, por exemplo, começou a publicar livros aqui em Natal. O primeiro livro de poesia que ele publicou foi em 85, né? Catagramas, né? Em 85. E o lançamento do livro, eu tinha 11 anos, eu fui no lançamento do livro, foi inclusive com o Moacir Cirne, saudoso Moacir, né? Que lançou o livro com ele.
E eu lembro que lá em casa ficaram assim, quilos e quilos de livros que tinham sobrado, porque ele fez uma edição assim absolutamente impraticável para poesia. Ele publicou 2.000 livros, né, para Natal da época. Até hoje tem livro guardado lá em casa, né, 30 anos depois, e ele dá muito livro. Por quê? Porque não tinha na época, quem comprava livro era assim, era basicamente apenas as pessoas que eram intelectuais e que liam livros, né? Hoje você já tem condição de ter um público leitor, né? Você já tem isso. E você vê a diferença disso de 20 anos para cá. Você tem pessoas que, eu pelo menos sinto isso já, pessoas que não me conhecem pessoalmente, não têm vínculo de amizade comigo, nem são necessariamente escritores, mas que de repente leram um livro meu, gostaram e foram para o lançamento de um outro livro e compram um livro. Lógico que não é um grande público, né, assim como esses blockbusters aí da literatura, né, que aí vendem, então essas edições mais focadas em públicos específicos, público adolescente e tal, mas você já sente que tem pessoas que se interessam por isso de outra maneira, né? Então eu acho que houve uma mudança, né, para melhor. Lógico que a gente não tem uma situação ideal, né? Assim, a gente tem problemas ainda, né? O teatro, por exemplo, eu estou escrevendo agora para teatro com o grupo Carmim, né? A gente fez um trabalho Jaci e agora fizemos uma outra peça, Porque Pareis. E, por exemplo, a Jaci a gente está conseguindo levar para outros lugares, Brasília, Rio de Janeiro, e assim, e a turma, eu não, porque assim, como dramaturgo eu escrevo lá com o pessoal, né, recebo a parte que me cabe dos recursos do projeto e fico em casa acompanhando, né, as viagens dos atores. Então o dramaturgo tem essa solidão de escritor, né, que fica só acompanhando pelo Facebook a galera lá, curtindo, né. Os atores é que saem por aí em turnê, né. Mas o escritor só faz turnê quando contratam ele para aqueles festivais literários, né? Que curiosamente lembram muito os festivais de rock. Eu não sei se vocês pararam para pensar nisso, né? Mas eu sempre vejo esses festivais literários uma coisa assim meio reprodução de festival de rock. Tipo assim, tem o palco principal, o palco, né, a tenda alternativa, o palco eletrônico. Então você segrega os autores em palcos e na maioria das vezes com uma espécie de compulsão geográfica que eu sinto assim um negócio inquietante demais, sabe? Eu lembro que Alceu Valença, que é parente do Marcelo, né, ele disse numa entrevista o seguinte, ele falou assim, eu sou considerado um cantor regional, né, porque eu sou de Recife. Então, o cantor local, né, do Rio, ele é um cantor nacional. O cantor local de Recife é regional. Aí eu completei, né? O escritor local de Natal é local. Imagine o de Pacifica, o que vai ser, né? Você não vai ser nem, ele não vai ter nenhum local, porque se você, o escritor local de Nova York é internacional. O escritor local do Rio é nacional. O de Recife é regional. O de Natal é local. De Pacifica acabou, né, cara? Não tem nem lugar para ele, né? O cara foi... Então, essa classificação geográfica, ela é um negócio assim, absolutamente absurdo do ponto de vista literário. Não existe escritor local, né? Não tem esse gênero. O que é que você escreve? Eu escrevo textos locais. Não existe isso. Então, assim, é algo que a gente precisa trabalhar isso, sabe? Eu brigo muito, principalmente com os colegas jornalistas, né? Não sei se tem jornalista, mas jornalista, de vez em quando eles colocam isso nas matérias, né? As atrações locais. Eu digo, me tire isso, pelo amor de Deus. Não tire isso, porque dá uma ideia de depreciação a coisa, né? Eu prefiro o autor potiguar, o músico potiguar, é melhor até, porque pelo menos tem uma característica, mas esse geografismo burocrático, né? Parece uma coisa de cartógrafo, né? Assim. Então, assim, eu sinto que tem muita coisa para melhorar, sabe? Mas já melhorou bastante. De 20 anos para cá, eu acho que a coisa melhorou. Pelo menos na minha percepção, né? Ok. Obrigado.